Salmo 133, verso 1. Salmo 133, verso 1. Que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A Bíblia diz como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quem tem alguma dúvida de que é bom e agradável nós vivermos unidos como irmãos em Cristo? Nenhum de nós temos dúvida disso, né? É bom e agradável vivermos unidos. É bom e agradável termos comunhão. É bom e agradável termos esse momento aqui nosso. Mas a Bíblia diz que é bom e agradável. A Bíblia não diz que é fácil viver essa comunhão, né, de forma agradável, né? É muito bom e agradável vivermos unidos, estarmos em comunhão. Mas a Bíblia não diz que é uma coisa fácil. E não é uma coisa fácil. Relacionamento, vida dois, não é uma coisa fácil. Quem é casado sabe disso, né? Que às vezes a gente tem vontade de enforcar o nosso cônjuge, ou é só eu que tenho vontade? E às vezes o nosso cônjuge também tem vontade de enforcar a gente, não é isso? Né? Estou falando de enforcar porque isso é bonzinho, né? Mas tem momentos que é uma metralhadora, né? E a gente sabe que a vida dois não é fácil. Se a vida dois para quem é casado já não é fácil, né? Você imagina um grupo, uma instituição, por exemplo, como igreja, que aqui há várias pessoas de idades diferentes, de espiritualidade diferente, de maturidade diferente, de personalidade diferente, de temperamentos diferentes, de caráter diferente, de sexo diferente, porque homens e mulheres são diferentes em vários aspectos. Aí você junta tudo isso, bota dentro para eles viverem em comunhão, em unidade, não tem como, né, a gente ter 100% dessa harmonia, dessa coisa gostosa que é viverem unidos os irmãos, né? E a habilidade de se viver a dois, ou a habilidade de se relacionar, é uma das coisas fundamentais para a gente ter sucesso na vida em todas as áreas, amados. Em todas as áreas. Ontem eu estava lendo um livro do Daniel Goleman, Trabalhando em Inteligência Emocional no Trabalho. Aí ele estava falando no livro de uma pesquisa de, não sei falar em inglês, não é? Harvard, é isso aí, né? Onde foi feito que eles chegaram à conclusão de que as pessoas bem-sucedidas, né, que conseguiram sucesso na vida, em todas as áreas, familiar, financeira, profissional, que somente de 4 a 15% dessas pessoas conseguiram esse sucesso por conta do seu currículo, ou por conta da sua inteligência cognitiva, ou QI, né? Que eram pessoas muito inteligentes, não conseguiram passar em concurso, ir bem na empresa e desenvolver bem a empresa. Ele falou que no livro ele fala que a pesquisa diz que a maioria, mais de 80% das pessoas, elas conseguem sucesso na vida, elas conseguem também porque elas desenvolveram habilidade, inteligência emocional e inteligência social. Inteligência social é inteligência interpessoal, inteligência de se relacionar, de viver em sociedade. E isso, hoje em dia, é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa, né? Seja na vida ministerial, né? Quantas pessoas você conhece que às vezes o ministério foi por ralo, literalmente, né? O ministério não foi bem sucedido pela inabilidade daquela pessoa de se relacionar, de falar com as pessoas, de tratar as pessoas. Quantas pessoas eu e você conhecemos, por exemplo, se a gente trazer aqui para a nossa realidade de igreja, de comunhão, quantas pessoas você conhece que se desviaram, por exemplo, dos caminhos do Senhor, saíram de igrejas porque tiveram problemas de relacionamento com o diácono, com o presbítero, com o pastor, com o irmão da igreja, né? Então a gente vê que a habilidade de se relacionar é uma coisa fundamental para a gente ter sucesso na vida conjugal, né? A vida dois, como falei, né, é difícil para quem é casado, né? Então já duas pessoas já se torna difícil ter sempre harmonia, consenso, né? Relacionamento saudável. Imagina uma igreja
composta de 30, 50, 80, 100 pessoas, 200 pessoas que trabalham em comum juntos. Aí a coisa se torna mais difícil ainda. Mas o que é bom é que o nosso grande problema é que a Bíblia ela traz. Eu não estou aqui nessa manhã para falar de psicologia, eu estou aqui nessa manhã para falar da palavra de Deus, porque a Bíblia ela traz orientações, por isso que nós falamos de inteligência espiritual. Inteligência espiritual é você usar os princípios espirituais da palavra de Deus para que você possa crescer espiritualmente, crescer nos seus relacionamentos. E a Bíblia, ela traz essas orientações. Agora, por que nós temos tantos problemas? Por que há tantos problemas de relacionamento? Né? Claro que uma igreja rica em palavra é uma igreja que vai ter menos problemas. Problema e pecado todo lugar tem, né? Mas quanto melhor a igreja, né, melhor alimento a igreja tiver e mais os seus membros viverem e praticarem aquilo que é pregado, menos problema a gente vai ter, né? Agora, por que acontecem os problemas nos nossos relacionamentos, no trabalho, na igreja, no casamento? Vamos abrir um pouquinho aqui para a gente pensar aí como um grupo assim. Vamos lá, o que causa? Geralmente, por que problemas nos relacionamentos? O que gera? Quais são as coisas que acontecem, que atrapalham a gente viver essa harmonia que nós lemos aqui, bom e agradável viver unidos, irmãos? Quais são as coisas que prejudicam os relacionamentos ou que dificultam a gente se relacionar de forma saudável? Seja conjugalmente falando, seja no meio da igreja, ou seja no meio do trabalho. Vamos lá, vamos pensar aí. O que atrapalha? Eu acho que divergência de opiniões. Cada um vem de uma família, teve uma criação diferente. O marido teve uma criação, a mulher teve outra. Aí juntam os dois e os dois têm que pensar, não de uma só forma, mas tem que entrar num consenso de opiniões, né? Para sua família, né? Para conduzir sua família, para criar os filhos. Porque um tem uma opinião, o outro tem outra. Nem todo mundo pensa igual, isso é um fato. E juntar essa divergência de opiniões e formar uma, eu acho isso muito difícil. Porque cada um quer puxar a sardinha do seu lado, né? Não, eu estou certo e eu estou certo. Mas os dois podem estar certos. Nós juntando tudo, a gente chegar a uma opinião só. Divergência de opiniões é complicado. Quando é muito burrão, não quer abrir mão, não. Entendeu? Não quer abrir mão, né? Da sua opinião. Não, a minha que tem que ser. Chegar num consenso é fácil? Não. Chegar num consenso é fácil? Por que não é fácil chegar num consenso? Sempre a nossa opinião. Porque a gente quer que prevaleça, né, a nossa opinião, a nossa maneira de estar certo, né? Todo mundo acha que está certo. E quanto maior o grupo, mais difícil é ter esse consenso. Quanto maior o grupo, você faz uma reunião ao AF lá, né? Faz uma reunião com o grupo, vai falar sobre uma coisa, aí uma Decidir a cor da roupa. decidir a cor da roupa que as mulheres do coral feminino vai cantar. Já deu pano para manga, para decidir a cor da roupa. Isso porque tinha 10 pessoas, agora se tivesse 20, 30, 50. Olha só como é que é difícil, como é que para a liderança a gente lidar com isso é difícil. Para quem está conduzindo, por exemplo, né, uma reunião, um grupo, como é que é difícil administrar isso, né? Eu tenho uma tática, pastor. Tem a tática, fala aí a tática para nós. Vocês não chegaram no consenso de que cor modelo, então vai usar o pretinho básico. Vai usar o pretinho básico, é a tática. Ou entra no consenso ou usa o pretinho básico. Se um consenso nem sempre é possível, então o que fazer quando não há consenso? A maioria, Votação. a maioria, Congregacionalmente falando, né? Votação, né? A maioria. fica desprivilegiada porque não deram a minha opinião, não aceitaram. Essa é a questão. Então, quando o líder deve. Aí, quem decide, então vai ser isso. Ah, mas a líder é autoritária, não aceita isso. Mestre tem tudo isso, né? O líder passa por isso. Pô, ninguém decide. Aí, então vai ser assim. Não, mas aí não. E deixa eu complicar mais, André. E se for um casal, quando não há consenso, o que se faz? Quando o marido fala A, a mulher fala B. Vai ajudar desse lado.
Quando um não quer, dois não brigam. Como diz a Bíblia, quando um não quer, dois não brigam. Diz a Bíblia não. Não, mas nem sempre. Tem um que quer a briga e vai em cima do outro até conseguir a briga. Tem gente que é perseverante, né? Enquanto não atiçar o outro, não vai parar. Como diz o ditado, no casamento tem um que é o certo e o outro é o homem. Dentro de todo casamento tem um que está sempre certo e o outro é o homem. A mulher está sempre certa. Né? É difícil, gente. Você vê que é difícil. E o consenso nem sempre é possível. Quando não há consenso, cada um tem que ceder um pouquinho, né? Cada um tem que abrir mão um pouco para poder se aproximar de uma opinião mais próxima possível, né? Então, essa é uma dificuldade. Agora, existe um outro problema também nos relacionamentos, que acontece muito, né? Não só na vida familiar, como na vida eclesiástica, na vida da igreja, que é o problema de comunicação. Comunicação é um problema sério. Para a gente entender que comunicação é um problema sério, a primeira coisa a gente tem que pensar e discernir o que é comunicação. Você sabe o que significa comunicação? Se comunicar? Se comunicação é transmitir uma mensagem para outra pessoa? Não. Ser ouvido e entendido. Comunicação só acontece quando a gente estuda RH, né? Na faculdade a gente aprende que comunicação só acontece quando a outra pessoa consegue entender exatamente o que você quis dizer. Porque se você fala uma coisa e a outra pessoa não consegue entender a essência do que você quis dizer, não houve comunicação. Então, isso acontece muitos problemas dentro do casamento e dentro de igreja, por conta disso também, porque às vezes há um problema de comunicação, isto é, você fala uma coisa e a outra pessoa interpreta e entende totalmente diferente daquilo que você quis dizer. As diferenças de percepção, de interpretação, né, acontecem o mesmo fato, uma mesma situação. Cada um vai interpretar aquele fato, aquela fala de uma maneira que quem aqui já foi vítima, por exemplo, de você falar uma coisa para alguém e aquela pessoa entender uma coisa completamente diferente do que aquilo que você quis dizer. Não é? É o quê? Em casa então, né? Em casa então, o marido vai provar a comida. Amor, a comida está um pouquinho salgada. O que você está querendo dizer? Que sua mãe pode cozinhar? É isso, o cara só falou que o sal estava mais ou a menos, mas a mulher já interpretou que ele estava querendo dizer que ela não sabe cozinhar, que a mãe dele que sabia cozinhar direito. Olha só como Sabe como é que você sai disso aí? Quando o cara fala que está sem sal, ele fala, está sem sal. Isso aqui é sensacional, meu irmão! Isso, sensacional. Essa saída. Também uma gravante em semana pré, durante e pós TPM também. Também é difícil. Você imagina o som toda semana. Esse negócio de interpretação aí, pastor, de família. Deixa eu falar. Tem pessoas, pastor, que têm um raciocínio rápido. Entendeu? Você pensa em falar uma coisa, a pessoa já sabe o que você quer dizer. Só que tem pessoas que têm raciocínio lento, não é igual a outra, que nunca tem muito rápido. Tem casos que não tem isso, por quê? O cara tem pensamento rápido. A coisa ainda vai acontecer, eu quero começar a falar, ele já sabe o que é, mas quando eles falam comigo, eu sou patativa, eu fico tentando entender. Aí eu não discuto. Além de eu não discutir, eu ainda escuto que eu sou patativa, que eu sou expressão, que é pior. Aí dá vontade, sabe o quê? De ligar o fogão, fechar o fogão, então fica aí, olha. Se der vontade da faxina lá em casa, pode ir lá para casa. Tá bom. Mas é complicado, porque... Que isso? Vamos ser sinceros, não é? Oi? Ela desligar o fogão e eu tô aqui, pegar a panela e jogar na cabeça dele. Isso. Não é? Jogar a panela na cabeça do homem, né? Quer dizer, os problemas de comunicação acontecem exatamente porque as percepções, isto é, a interpretação que a gente faz de um fato, isso tem várias variáveis. A percepção, a maneira como a outra pessoa interpreta o que você está falando, tem várias variáveis.
personalidade. A Damascena falou uma, tem gente que tem um raciocínio mais rápido, tem um raciocínio mais lento. O humor também, o André falou outro, o humor também. De acordo com o humor da pessoa, aquela pessoa pode interpretar uma determinada fala de um jeito ou de outro. O nosso estado de humor interfere também na nossa interpretação das coisas. Se você chegar aqui na igreja meio mal-humorado porque brigou em casa, se aborreceu no trabalho, se você chegar aqui, provavelmente qualquer coisa que acontecer aqui, você vai ter a tendência a interpretar da pior maneira possível, porque você já chegou mal-humorado. Então o teu humor vai fazer com que você tenha a tendência a interpretar tudo da pior maneira possível, porque você já está mal-humorado. Né? Então quando você já está irritado, né? Aí uma pessoa falou alguma coisa ali, você já quer responder, porque na verdade não é nem aquilo que aquela pessoa te ofendeu, é porque o seu humor está influenciando a maneira como você está interpretando a outra pessoa. Então o humor, a diferença de humor atrapalha a gente a perceber e interpretar exatamente o que a outra pessoa quis dizer. Uma outra situação que também prejudica a percepção, ou a interpretação, ou atrapalha a comunicação, por exemplo, é o nível de afinidade que a gente tem com pessoas, de afeto. Se eu gosto muito da Juliana, por exemplo, né, ela pode fazer algumas coisas de errado, ou ela passar por mim e não falar. Se eu tenho muito carinho por ela, eu vou chegar e vou relevar aquilo. A Juliana deve estar com a cabeça lá no mundo da lua, deve estar, né, não me viu e tal. Agora, se eu já tenho uma certa penina, resistência com a Juliana, e ela passa por mim e não fala, entendeu? Aí eu já vou falar lá, é mentira mesmo, entendeu? Eu vou nem falar com os outros e tal, e eu vejo nunca fiz nada para ela, não sei por que ela tem essa raiva de mim e tal. Olha só, quer dizer, o meu grau de afinidade acaba influenciando a minha interpretação que eu faço dos fatos. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque quando a gente é igual, quem é homem sabe disso. Se você gosta muito do jogador de futebol, aí você está vendo o jogo, qualquer driblezinho, qualquer passe certo que ele dá, você vai falar para o pessoal, tá vendo? Eu falei que ele era bom de bola, eu falei que o cara é bom, o cara é bom. Agora, se também você não gosta daquele jogador, ele pode jogar uma partida inteira boa. Se ele vai errar um passe, não falei que esse cara é uma bosta, não falei que esse cara é uma porcaria, lá, errou lá o passe, quer dizer. Essa percepção, esse julgamento, ele está fidedigno, ele está limpo? Não. Ele está sendo influenciado pelo teu sentimento com relação à pessoa. Então os nossos sentimentos, os nossos afetos em relação às pessoas também interferem nos nossos relacionamentos. Então isso quer dizer, por exemplo, que aí junta tudo isso dentro de uma igreja. Mulheres com TPM, homem aborrecido com a mulher que está em casa, mulher que chega de casa na igreja porque o marido fez uma bagunça do caramba, quando ela voltar com uma louça enorme para limpar quando chega em casa. Ela já chega irritado. O homem que vai chegar aqui também e que, né? Aí junta tudo no grupo, começa a se relacionar, começa a trabalhar junto, não tem como ter faísca, tem, gente? Não tem como ter faísca. Deixar de ter faísca. Vai ter faísca, vai sair faísca. Então nós temos que ter essa percepção para a gente prevenir esses tipos de coisas, né? Para a gente pelo menos minimizar. A gente não vai conseguir impedir 100%, né, os conflitos, as divergências acontecer, mas se a gente abrir a nossa mente, a gente vai conseguir minimizar um pouco isso, né? Quando a gente, por exemplo, quer, alguém falou aí, não estou lembrando quem, acontece problema de relacionamento porque a gente quer que a outra pessoa seja, pensa, age exatamente como a gente acha que ela tem que ser. É complicado. Quer dizer, os problemas de relacionamento podem acontecer, por exemplo, quando a gente não reconhece e aceita a individualidade do outro, quando a gente rejeita a individualidade do outro, quando a gente rejeita que a outra pessoa é uma pessoa totalmente diferente da gente. Vai gerar problemas de relacionamentos, porque a gente quer que as coisas funcionem do nosso jeito. Conhece gente assim, que só gosta que as coisas sejam do jeito dela? Aí é complicado, porque são pessoas diferentes que estão se relacionando, que estão habitando. Então, a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É bom e é suave, mas não é fácil. É difícil. Falta de assertividade, né? O que é assertividade? É a habilidade que as pessoas têm de não se comunicar, considerar antes se ela vai falar a coisa certa, da maneira certa, no momento certo, no tom certo. Então, se você fala uma coisa, mas num tom que não é um tom legal, aquilo vai gerar uma resposta mais complicada.
para parte da outra pessoa, vai gerar um conflito. Se você fala uma coisa certa, mas no momento errado, também a mulher está de TPM. Você vai falar gracinha para ela sobre o corpo dela, vai tomar uma patada, provavelmente vai tomar uma patada, entendeu? Vai tomar uma patada porque a mulher já não está lá, já está lá meio irritada. Então você tem que discernir, né, o momento certo para brincar, o momento certo para falar sério, o momento certo para conversar, porque isso são variáveis, né? A falta de empatia, por exemplo, é uma coisa que dificulta os relacionamentos? Sim. A gente não conseguir ser empático, a gente não conseguir se colocar no lugar do outro, entender o modo de ser, de pensar, de funcionar da outra pessoa. Então isso gera um problema também, isso gera uma dificuldade também, quando a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Tem gente que não consegue se colocar no lugar do outro, tem gente que só pensa em si. São pessoas egoístas, que só pensam na sua maneira de ser. Elas não conseguem olhar o lado da outra pessoa, elas não conseguem interpretar o lado da outra pessoa. Às vezes isso acontece muito com o filho, por exemplo. Ai, meu pai é chato, a minha mãe é chata, porque ela fica mandando, tá, eu botar o casaco, eu não estou com frio, eu já não sou mais criança, mas ela fica mandando eu botar o casaco para sair. Aí às vezes o filho não tem essa empatia de, em vez de chamar, de pensar que a mãe é chata, que o pai é chato, pensar, poxa, essa chatice dele ou dela é uma chatice porque está preocupado com a tua saúde, porque não quer que você fique doente, porque não quer que aconteça alguma coisa grave com você na rua, por isso que ela é chata, ela fala para você chegar cedo em casa e não andar tarde na rua. Então, nós temos que ter a falta de empatia, a falta de tentar entender as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa, atrapalha muito nos relacionamentos. Falar coisas, fofoca. Fofoca prejudica o relacionamento? Quem aqui já teve uma amizade afetada por causa de fofoca? Abre a Bíblia lá em Provérbios. Quem aqui já passou pelo que está escrito aqui em Provérbios 16? Abre a Bíblia em Provérbios 16. Amém ou não amém? Provérbios 16. Versículo 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Quer dizer, o difamador, quer dizer, o fofoqueiro, aquela pessoa que espalha coisas sobre a outra, ela separa amigos. Quantas amizades são destruídas por causa de fofoca? Quantas amizades saudáveis são destruídas porque o difamador difamou alguma coisa sobre outra pessoa e você não teve a maturidade para poder saber se aquilo era verdade? Amado, se alguém falar alguma coisa para você sobre qualquer pessoa, antes de você tirar conclusões, procure saber se é verdade. Ouve a outra pessoa e dê oportunidade da outra pessoa se explicar, se justificar. Olha, eu gosto muito de você, eu fiquei sabendo que você falou isso é verdade? Vá até a pessoa. Agora, se a pessoa não tiver essa maturidade, o que vai acontecer? A pessoa falou alguma coisa de mim, eu vou ficar chateado com ela, eu vou mudar o meu jeito de tratar com ela, porque a pessoa falou para mim que ela falou que está falando de mim por aí, que ela está me difamando por aí. Aí eu abraço aquilo como verdade, não vou até a pessoa para saber o que está acontecendo. Aí acontece Provérbios 16, 28, separa amigos, não só por causa do difamador, mas porque a pessoa que recebeu a fofoca, né, a difamação, não teve a sabedoria para procurar saber se aquilo era verdade. Então, se alguém falou alguma coisa sobre você e se espalhou, chegou até teu ouvido, em vez de você tirar conclusões, procura saber se é verdade. Vai até a pessoa e tira essa dúvida com a pessoa. Olha só, eu fiquei sabendo, não precisa nem falar o nome da pessoa se não quiser. Mas eu fiquei sabendo que você falou isso, eu fiquei sabendo que você fez isso. É verdade? Você falou isso mesmo?
Porque existe uma questão de, como a gente falou no início, de interpretação. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa de um jeito, a outra pessoa interpretou de outro e vai passar para frente, e às vezes não é verdade aquilo. Então você precisa saber, dê oportunidade para a pessoa se justificar, se explicar. Eu já falei aqui, uma vez aqui, que um casal de idosos na igreja, né, me chamou na segunda-feira lá na casa deles, um casal que eu amava muito e amo, né? Um deles, porque um morreu, não vou falar o nome, o tio Zé e a Georgina. E eles me chamaram na segunda-feira de manhã na casa deles, né? Aí eu já cheguei lá fazendo aquela farra, como eu costumo, o café está pronto, não sei o quê. Aí quando eu cheguei lá na casa deles, tinha uma mesa pronta, preparada para a conversa. Eles dois sentados atrás da mesa e uma cadeira na frente para mim. Eu falei, nossa, o negócio aqui está sério, o que eu vi aqui? E eu sentei e falei, nossa, eu ouvi que eles estavam sérios, eu falei, deve ter acontecido algum problema, né? Eu sentei, né? Baixei minha bola, falei, aí eles botaram o rosto para frente assim, pastor, trouxe o senhor aqui para perguntar uma coisa para o senhor. Eu falei, o que é? Pastor, o que o senhor tem contra a gente? Eu tomei um susto, aí eu falei, por que, irmãos? Porque no hino de comunhão ontem na igreja o senhor não apertou a nossa mão. Eu falei, Jesus, graças a Deus, foi irmão, me perdoe, eu sou distraído, eu tenho déficit de atenção, eu passo pelas pessoas às vezes e não vejo, me perdoe e tal. Mas penso que eu fiquei chateado com o irmão, eu agradecia a eles por eles terem feito isso. Irmãos, que bom que vocês me chamaram aqui para perguntar isso. Que bom que vocês fizeram isso. Por isso que eu estou dando o nome do santo, porque é um exemplo, que é isso que tem que ser feito. Porque eles podiam muito bem ficar chateados comigo, não falar comigo, mudar o jeito de ser comigo, e agir eu sem saber o que houve, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, sendo que a pessoa não tirou as claras, não foi lá e botar as cartas na mesa e perguntar. Eu falei, irmãos, faça sempre isso, parabéns pelo que vocês fizeram. Se todo mundo fizesse o que vocês fizeram, a gente evitava muito problema dentro de igreja. Porque é exatamente assim. Agora eu estou podendo aqui, vocês estão me dando oportunidade para eu me justificar com vocês, pedir perdão por não ter apertado a mão de vocês na hora do hino de comunhão, por distração. Vou procurar prestar mais atenção a próxima vez, vou procurar ficar mais atento a próxima vez, mas eu não tenho nada com os irmãos, eu amo os irmãos de paixão. Aí pronto, aí quebrou, aí começam a brincar, tomar café, foi resolvido. Mas por quê? Porque eles procuraram saber. Eles simplesmente o que a gente falou do início, da perseguição. A primeira perseguição que eles tiveram aqui foi de ter sido rejeitados pelo pastor. Mas essa perseguição era fidedigna? Não. Então a gente tem que ter muito cuidado com as perseguições, com as interpretações que a gente faz dos fatos. Porque elas vão variar de acordo com a nossa característica pessoal, de acordo com a nossa espiritualidade, de acordo com a nossa maturidade. Por isso que eu costumo falar né, que a gente tem que abrir um leque. Né? A gente tem que abrir um leque de interpretações, não fechar só numa interpretação. Ah, a pessoa passou por você, não falou, a pessoa está chateada com a gente. Isso é uma interpretação. Pode ser isso? Pode. Mas também a pessoa pode estar distraída, não te viu. Tem várias explicações para o mesmo fato. Então, abre um leque, não interpreta as coisas só de um jeito, não. Abre um leque de interpretações. Né? Tenta analisar de uma forma bem holística, bem ampla, para a gente não cometer erros de interpretação. Então, às vezes, a fofoca acontece porque, às vezes, a gente acredita no que uma pessoa fala sem procurar saber. Eu não vou mudar o meu jeito de ser com vocês. Eu vou até vocês, eu vou falar. Eu vou perguntar. Vou procurar saber, porque isso é maturidade. Não é maduro a gente mudar para as pessoas, tirar conclusões sem dar oportunidade para outra pessoa se explicar, sem dar oportunidade para outra pessoa saber, né, se justificar. A falta da espiritualidade afeta também os problemas de relacionamento? Sim, por isso que a gente está falando de inteligência espiritual. Muita gente conhece a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus nos seus relacionamentos. A falta, por exemplo, dos frutos do Espírito na vida do crente vai afetar o relacionamento interpessoal dele. Porque quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria,
bondade, longanimidade, que é paciência, mansidão, domínio próprio. Tu imagina se as pessoas não tiverem isso na sua vida cristã. Não amar, não ser paciente, não ter domínio próprio. Por exemplo, as pessoas que não têm domínio próprio, que são impulsivas, as pessoas mais impulsivas vão ter mais facilidade de ter problemas. Então a falta dos princípios da palavra de Deus na vida prática do crente afeta os relacionamentos interpessoais, afeta, prejudica a espiritualidade. Se você é crente, você tem o Espírito Santo de Deus, você precisa ter o caráter de Cristo na sua vida. Então a falta, né, o que a Bíblia diz? Né, que a resposta dura aumenta, a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita o quê? Mais ira. Então a Bíblia dá orientação sobre como vivemos um relacionamento saudável. Então a Bíblia diz que eu não posso responder de uma forma dura, porque eu vou suscitar mais ira. Eu tenho que responder de forma branda para aplacar a ira, o conflito. E isso são princípios da palavra de Deus que a gente tem que viver, que a gente tem que praticar. Porque como a gente está falando aqui, são muitas as razões para a gente ter conflito. No casamento, no trabalho, na igreja. São muitas as razões que nós já falamos aqui. Percepções diferentes, espiritualidade diferente, falta de maturidade, homens e mulheres pensam diferentes. Até mesmo transtornos emocionais afetam o relacionamento. Você sabia disso? Pessoas com problemas emocionais vão ter dificuldades nos seus relacionamentos. Tanto o transtorno de ansiedade como o transtorno depressivo gera características no comportamento da pessoa que dificulta a pessoa que convive com pessoas assim. Dificulta. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela fica desanimada para tudo. Então, se o marido vai falar, amor, vamos sair, vamos fazer coisa. Não estou afim, não quero. Como é que isso não vai afetar o relacionamento? Abaixa a libido, né? A mulher fica sem libido se ela está com depressão, então já começa a afetar também. A ansiedade também gera irritabilidade, nervosismo. Aí começa a dar patada, começa a brigar até com a sombra e tal. Mas por quê? Porque tem um transtorno emocional ali que está dificultando o relacionamento. Por isso que é complicado. Esses dias agora eu ouvi de um marido falar, caramba, eu fiquei 25 anos com um pé de guerra com a minha mulher, porque a minha mulher nunca se tratava, ela era muito difícil de se relacionar. Depois que ela começou a tomar um determinado remédio, ela ficou calma, nossa, já estou há 1 ano e meio sem brigar com ela. A conclusão que ele chegou é que os 25 anos de briga era por causa do transtorno emocional da esposa, que depois que começou a se tratar, ficou tranquila, calma e não brigou mais. Você vê como é que a coisa é complexa, como é que às vezes a falta, né, desse conhecimento, né, quem, por exemplo, tem um transtorno de personalidade, tem um irmão, tem dezenas de transtornos que afetam o relacionamento, o borderline, que é aquela pessoa explosiva, que está com instabilidade de humor muito grande. Se relacionar com uma pessoa borderline, uma pessoa bipolar, é muito complicado. Ter pessoas com TDAH em casa é muito complicado, porque o TDAH é muito esquecido. O TDAH não gosta de seguir normas, regras, é relaxado, é desorganizado, né? Olha lá, fala Deus, fala Deus. Amém, irmãos? Né? Pessoas com TDAH, por exemplo, são o quarto de um TDAH vive bagunçado, vive, porque existe uma desorganização, um relaxamento que é biológico. Aí deixa qualquer mãe, pai surtado. Quer dizer, é complicado, amados, lidar com isso. Só que nós precisamos ter, né, princípios, ter inteligência emocional, né? O que é inteligência emocional? É você usar a inteligência que você aprende a somar para você ter uma qualidade de vida emocional e espiritual boa. Para você praticar os princípios da palavra de Deus nos seus relacionamentos. Nós temos que praticar. Se a Bíblia diz que a gente tem que amar os inimigos, orar das pessoas que perseguem, então tem que fazer isso. Pessoas com uma personalidade, por exemplo, hipersensível. Tem pessoas, parece pessoas assim, que têm uma personalidade hipersensível. Qualquer fala um pouco mais dura, mais firme, a pessoa já está chorando. Já está se magoando. Conhece gente assim? É difícil. É difícil, Alcione. É difícil lidar. Né? Às vezes a pessoa, você fala uma... Por isso que eu costumo dizer que a gente tem que se relacionar com as pessoas, valores morais,
espirituais são indiscutíveis, inegociáveis. Agora, a maneira como você trata as pessoas tem que ser diferenciada de acordo com o jeito de ser de cada pessoa. Tem pessoas que só funcionam no trampo. Se você falar, vamos embora, meu filho, vamos embora logo, senão se não resolver isso aí, eu vou pra frente. Tem pessoas que só funcionam assim. Agora, tem gente que se você for falar assim, a pessoa não vai sair do lugar. Ela vai só chorar, ela vai só... Tem pessoas que são muito sensíveis, melindrosas, se magoam com facilidade. Já tem outras pessoas não, você está soltando os cachorros, está brigando e tal, e a pessoa não está nem aí para nada, não está nem com a hora do Brasil, amor e tal, a criança bateu no colega da escola, porque o diretor, que legal, vai ser lutador de MMA e tal. Tem gente que não esquenta a cabeça com nada, né? Tem gente que, agora tem aquelas pessoas, então você vê como é complexo a vida social, no trabalho, dentro da igreja. Por isso que a igreja tem pecado, porque eu e você somos pecadores. Por isso que a igreja tem problemas, porque eu e você somos problemáticos. Por isso que Jesus morreu por nós. Por isso que Jesus morreu por nós, senão ele estava frito, estava perdido. Entendeu? Estava frito. Nenhum de nós é fácil. Não pensa você que essa pessoa está do seu lado aí, que ela é santinha, não. Essa pessoa não vale nada. Essa pessoa não vale nada, gente. Vai se relacionar com essa pessoa aí. Vai se relacionar com ela. Não vale nada. Só Jesus pra mama. Tá pensando que eu sou bonzinho? Vai conviver comigo lá em casa, você vai ver que a Rosângela passa comigo, meu filho. Fala pra quem tá ouvindo aí também, aí, que depois vai ver. Oi? Não é fácil não. O pessoal de Portugal aí também, ó. Não é fácil não, entendeu? Esse pessoal que está lá em Portugal, por isso que foram para Portugal, que ninguém aguentou aqui. Ninguém aguentou aqui, por isso que foi embora para Portugal. Foi o coração forte da igreja que esse povo saiu. Mas é difícil, é difícil. Às vezes tem alguns pacientes que quando tentam me canonizar, falam assim, poxa, Alexander, queria ser igual a você. Você parece uma pessoa tão centrada, tão calma, tão... Quando eu olho para a pessoa, você está enganada. Não consigo ver você nervoso. Então, minha filha, você está enganada. Aí eu conto logo a história do Lucas, né? Eu conto logo a história do Lucas. Quando eu fui brigar com o Lucas, eu estava na sala, vendo televisão, o Lucas brigando lá com a Rosângela na cozinha, gritando com ela. Eu dei um grito, Lucas, respeita a tua mãe, briga, não grita com ela, não sei o quê. O Lucas me aparece no corredor, bota a mão na cintura, olha pra mim, psicólogo gritando com o filho. Eu olhei pra ele com a cara assim, eu olhei pra ele assim, psicólogo não somente grita com o filho, mas é bom de grito. Eu peguei o chinelo e joguei o chinelo em cima dele, que ele saiu correndo. Meu filho, eu dou meu piti também, pastor, psicólogo dá piti também, é chato, grita com o filho, joga chinelo, entendeu? Então eu não vou aqui, né, pagar de santarrão não, porque em santarrão não sou fácil não. Vai conviver comigo que vai ver que eu sou chato. Sou chato. E você também não ri não, porque tu também é chato. Não é fluxo cheio também não, tá? Vocês não riem também não. E vocês também não é fluxo cheio. Tá pensando que o Bruno é bonzinho assim, né, Patrícia? Vai conviver. Eu também, pastor. Tira os tamancos e manda. A Silvana, né? A gente quase idolatrava a Silvana, né? Sangue azul, congregacional e tal. Teve um retiro lá que ela tirou o tamanco. Todo mundo ficou apavorado, ela tirou o tamanco, sobrou para quem estava por perto, ela deu uma tamancada em todo mundo, deu tamancada nos filhos, nos retirantes do retiro, sobrou tamanco para todo mundo, entendeu? Sobrou tamanco para todo mundo, meu filho. Então, assim, não é fácil não. Não pensa que a tia Silvana esse docinho que ela parece ser, não. Mas a gente precisa, amados. Nós precisamos orar e pedir a Deus para que a gente tenha... Use os princípios da palavra de Deus para que a gente tenha essa habilidade de se relacionar, né? Para que a gente possa viver essa comunhão. Viver em comunhão é uma coisa tão importante porque foi o tema do último discurso de Jesus aqui na Terra. O que você pregaria no teu último discurso, na tua última pregação? Jesus podia pregar sobre tanta coisa, né? Jesus podia falar sobre tantas coisas no seu último discurso na Terra. Mas sobre o que Jesus falou no seu último discurso? Sobre comunhão.
lá em João 17. Nossa oração sacerdotal, Jesus ora, Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Jesus, na última mensagem dele, ele ora a Deus pedindo que nós pudéssemos ser um, que houvesse essa comunhão nossa, que houvesse esse relacionamento que é descrito, né? Que a igreja funcione verdadeiramente como corpo, como está aqui em Coríntios capítulo 12. Vamos ver lá? Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12. Nós somos diferentes, somos membros diferentes, temos maneiras de ser diferentes, mas somos membros diferentes, mas precisamos estar unidos no mesmo corpo, que é para que haja interação entre os membros. 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem ser menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Se vós sois corpo de Cristo, individualmente, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então o que a Bíblia está falando aqui no verso 26? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Quer dizer, a igreja deve funcionar assim. Se uma pessoa está sofrendo, você tem que sofrer juntamente com ela, abraçar a dor, ter essa empatia pela outra pessoa e fazer alguma coisa por ela. Isso no casamento. Se a sua esposa não está bem, você também não pode estar bem. Se a sua esposa está feliz, você também tem que estar feliz, porque é um só corpo. Assim como o casal ele é um só corpo, também, né, a igreja é um só corpo. Então nós temos, por isso que nós temos que ter essa empatia uns pelos outros. Se alguém está passando por problema, a gente tem que ir lá e socorrer aquela coisa. Então a empatia, amados, é a filé mignon, é o filé mignon dos relacionamentos humanos. Quer dizer, nós temos que aprender a ser empático como Jesus. Por que Jesus curava as pessoas? Por que ele operava maravilhas na vida das pessoas? Porque ele se colocava no lugar delas, ele sentia a dor daquela pessoa. Teve pessoas que foram até Jesus para serem curadas, mas teve pessoas que Jesus sentiu a dor dela e foi até ela. Por exemplo, aquela procissão funeral da mulher que tinha perdido o filho, né? Estava lá, não tinha nada a ver com Jesus. O funeral estava indo para um lado, Jesus estava indo para o outro. Só que Jesus viu o sofrimento daquela mãe, e ele teve empatia, se colocou no lugar dela, ele sentiu a dor daquela mãe, e ele teve a iniciativa de intervir, ele teve a iniciativa de ir até aquela mãe lá para ressuscitar o seu filho. Às vezes
falta essa empatia nossa, né, de se colocar no lugar do outro, de sentir, né, a dor da outra pessoa. Nós precisamos crescer, a Bíblia diz que nós temos que crescer em graça, em conhecimento, em tudo diante de Deus. Nós temos que aprender a focar nas coisas certas. Às vezes a gente só foca nos problemas, só foca nas dificuldades, e a gente às vezes não e isso faz um mal para a nossa vida espiritual e emocional muito grande. Como eu falei no jantar de casais, quem estava no jantar de casais, né? Eu falei que nós precisamos de duas habilidades. A habilidade de focar na coisa certa, focar naquilo que nos faz bem, e a gente precisa ter a habilidade também de desfocar nas coisas que nos fazem mal. Quer dizer, se aquela lembrança, se aquele problema te faz mal, então pare de focar nisso, porque você vai ficar mal, você vai ficar depressivo, você vai ficar com ansiedade, você vai ficar triste, você vai ficar chateado. Nós temos que aprender a focar na coisa certa. A gente aprende, por exemplo, lá com Davi, quando Davi vai lá levar comida para os seus irmãos, lá na luta lá contra Golias, que Golias estava lá desafiando o povo, a Bíblia vai dizer que o irmão de Davi chega para ele e fala: você veio aqui só fofocar, você é bisbilhoteiro, você veio aqui só ver o que está acontecendo aqui, e começou a acusar Davi de uma coisa que não era verdade. A Bíblia não diz que Davi ficou: ai meu Deus, meu irmão me falou que eu sou fofoqueiro, que eu vim aqui só para bisbilhotar. Ele não ficou se martirizando. O irmão dele falou isso com ele. Sabe o que Davi fez? Quem lembra o que Davi fez? Davi, o irmão dele falou isso. Ele primeiro ele foi se defendendo: não fiz isso, não fiz nada. Mas o irmão continuou. Sabe o que ele fez? Deixou o irmão: vem cá, o que está acontecendo aí? Ele tirou o foco do irmão e ele foi perguntar a outra pessoa qual era o problema que estava acontecendo ali. Então Davi ele teve a habilidade de desfocar uma fala, uma situação que estava fazendo mal para ele, que ia fazer mal para ele, porque ele estava sendo acusado de uma coisa que não era verdade. Então nós como crentes temos que aprender a focar nas coisas que nos fazem bem e desfocar aquilo que nos fazem mal. Aprender a tirar o foco daquilo que nos fazem mal. Abre a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 17, rapidamente. Isso, 1 Samuel 17. Vamos ver, eu lembrei de Davi, vamos ver lá como Davi, ele tinha essa habilidade de tirar o foco de coisas, de palavras que podiam fazer ele ficar mal. 1 Samuel 17. Verso 28, 1 Samuel 17, 28. Diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, irmão de Davi mais velho, falar aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha só, fazendo pouco caso com ele, né? Tentando humilhar a Davi. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Quer dizer, está chamando Davi de fofoqueiro. Cara, tu é bisbilhoteiro, tu veio aqui só fofocar. Por que você não volta lá para cuidar das suas ovelhinhas lá? Fez pouco caso dele. Respondeu Davi: que fiz eu? Fiz somente uma pergunta. Agora olha o que diz o verso 30. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Quer dizer, Davi, em vez de ficar ouvindo o seu irmão falar um monte de ofensa para ele, o que a Bíblia diz que Davi fez? Desviou. Tirou o foco do irmão que estava humilhando ele, tirou o foco do irmão que estava ali, né, tentando botar ele para baixo, né, chamando ele de fofoqueiro. E ele tirou, não deu ouvidos para o irmão e foi perguntar a outra pessoa: vem cá, você aqui, o que está vendo aí? Agora, muitas vezes a gente não tem essa habilidade de Davi. A gente fica ouvindo ofensas e acusações e a gente fica: ai meu Deus do céu, fulano falou isso para mim. Meu filho, esquece, né? Deixa ela. Tira o foco das palavras de pessoas que te fazem mal. Nós não podemos ser tão sensíveis às ofensas das pessoas, irmãos.
Sabe por quê? Senão você está frito na vida, porque infelizmente nós vamos ser mais ofendidos e magoados do que vamos ouvir mais coisas que vão nos deixar mal do que nos deixar bem. É ou não é verdade? Estou falando um absurdo? A gente vai ouvir mais coisas que vai botar você para baixo do que você para cima. Então nós não podemos ser tão sensível assim à fala das pessoas. Nós temos que tirar esse foco, né, de se ofender. Temos que ignorar o insulto, como Davi ignorou aqui. Irmãos, não estou falando disso, isso é princípio bíblico. A Bíblia diz isso, abre a Bíblia lá em Provérbios capítulo 12. Olha só como é que tudo que a gente está falando tem respaldo bíblico. Por isso que a Bíblia é um manual de vida, de fé e prática para o cristão. Se a gente viver o que diz a palavra, a gente vai crescer espiritualmente, emocionalmente e socialmente nos relacionamentos. Provérbios capítulo 12. Amém ou amém? Amém. Quem pode ler, por favor? Eu vou ler. Aí do insensato, no instante se conhece, mas o prudente ignora a afronta. Em outras versões, oculta a afronta. Quer dizer, a pessoa que é prudente... Oi? Não falei não? 16. Não, 16. Provérbios 12, 16. A pessoa que é prudente, ela ignora a afronta, ela oculta, ela simplesmente faz pouco caso da afronta, ela não abraça a afronta para ela, senão ela vai sofrer. Ah, pastor, então você está falando que a gente nunca deve ouvir nenhum tipo de crítica? Não vamos ouvir só ninguém? Mais ou menos, não é bem assim. Para a gente ter saúde espiritual, para a gente ter saúde emocional, a diferença entre como nós nos vemos e como as outras pessoas nos veem é a melhor avaliação que você pode fazer de você mesmo. Todo extremo, amados, é ruim. Todo extremo é ruim. Isto é, se você acha que você é o dono da verdade, que só você sabe quem é você, isso é um extremo. Outro extremo é você é totalmente entregue, escravo do que as pessoas falam e pensam a teu respeito. Isto é, se a pessoa falar para você, cara, você é bonito, aí você fica feliz porque a pessoa falou que você é bonito. Se a pessoa falar para você, cara, você é feio e burro, você vai ficar mal porque aquela pessoa falou que você é feio e burro. Meu filho, se você agir assim, você vai viver deprimido. A melhor maneira da gente ter saúde espiritual, emocional, é a gente, primeiro, nós temos que ter uma autoconsciência de quem nós somos. Primeiro, a gente precisa se conhecer. Você precisa se conhecer, saber quem você é, saber os teus valores, o teu potencial, as suas forças, bem como as suas fraquezas, limitações e dificuldades. Você precisa saber quem você é, para que você não fique na mão das outras pessoas, para que você não dependa do que a pessoa fala para você ficar bem ou mal. Você precisa saber quem você é. Se o teu chefe fala para você, olha, você é preguiçoso, meu amado, se você tem consciência que você não é preguiçoso, que você dá o teu sangue ali naquela empresa, faz o que a Bíblia diz em Provérbios, ignora o insulto. Basta você saber que você não é preguiçoso. Ah, então pastor, eu nunca vou ouvir nada, nenhuma crítica da outra pessoa. Não. Só que a crítica do outro vai ser colocado, né, no crivo da nossa própria avaliação pessoal. Isto é, se você, através da sua autoavaliação, descobrir que você é uma pessoa preguiçosa, e se alguém, o teu chefe, um colega de trabalho, fala isso também, então você tendo essa autoavaliação e uma outra pessoa falou uma coisa que você já tinha percebido em você, então isso aí tem grande chance de ser verdade. Você tem que dar importância a isso e trabalhar isso na sua vida. Você nem pode 100% entrar de cabeça no que as pessoas falam e nem podem
né, ignorar 100% tudo que falam. Por isso que a gente está falando aqui, né? A diferença entre como nós nos vemos e como os outros nos veem é a melhor avaliação que a gente pode fazer de nós mesmos. Isso é chamado na administração aí, os administradores de empresa aí, né, deve ter estudado isso na faculdade, avaliação 360 graus. O nome disso é avaliação 360 graus. Quer dizer, você se autoavalia e as pessoas que convivem com você, seja da família, também tem uma autoavaliação. Então a interseção entre como você se vê e como o outro se vê, isso se chama avaliação 360 graus. As chances disso ser verdade são grandes. Então, o fato é que eu e você precisamos nos conhecer. Estar aberto a ouvir o outro, mas não entrar de cabeça 100% no que o outro fala. Espera aí, o que o outro fala, eu vou colocar na minha balança, pessoal. Não vou entrar de cabeça no que o outro fala, vou colocar no meu crivo. Se eu ver que é para ignorar tudo, eu vou ignorar tudo. Se eu ver que é para ignorar 80%, mas 20% tem fundamento, então eu vou procurar trabalhar esses 20%. Vou procurar. Então nós temos que ter essa autocrítica, essa autoconsciência, para que nós não sejamos super sensíveis ao que as pessoas falam e fazem com a gente. Porque se nós formos super sensíveis ao que as pessoas falam e falam com a gente, nós vamos viver a maior parte do tempo mal. Por isso que nós precisamos dessa autoconsciência, por isso que nós precisamos dessa autogestão, por isso que nós precisamos ser bons ouvintes. Nós precisamos ser bons ouvintes. Como eu já falei da outra vez aqui, né, a gente precisa aprender a conversar com a gente mesmo, como o filho pródigo fez. Né? Lá na parábola do filho pródigo, a Bíblia diz assim: e o filho pródigo falou consigo mesmo. Ele não conversou com ninguém para chegar à conclusão que ele estava errado. Ele conversou com ele mesmo. Disse consigo mesmo: poxa, na casa do meu pai tinha tudo, agora eu estou passando necessidade. Ele não compartilhou isso com ninguém, ele conversou com ele mesmo. Então a gente tem que aprender a conversar com a gente mesmo. Você já conversou com você hoje? Eu converso muito comigo, às vezes eu brigo comigo, fico sem falar comigo, depois eu faço as pazes comigo, mas conversar com a gente é autoconsciência, é autoavaliação, é a gente se autoavaliar. Isso é conversar com a gente. A gente precisa disso na nossa vida. A gente precisa ter essa escuta, né? Aprender a ser bom ouvinte. Tem pessoas que não são bons ouvintes, tem gente que não gosta de ouvir. Tem gente que foi muito mimado pelos seus pais e não gosta de ouvir, não. Não gosta de ser contrariado. Conhece alguém assim? Que não gosta de ser contrariado? Não pode ouvir, não. Que a pessoa dá faniquito se ouvir um não. Se a pessoa for criticada, não gosta de ser criticada porque foi muito mimado. O pai, a mãe deixou fazer tudo, não falava nunca não. Vai ter problema. Nós temos que trabalhar, que crescer espiritualmente, para que pessoas não determinem o nosso estado de humor. As pessoas não têm que determinar o nosso estado de humor, pelo menos um estado de humor negativo. Né? A gente não pode, nós temos que desenvolver essa flexibilidade, temos que ser pessoas flexíveis, não querer estar sempre certo. O consenso nem sempre vai ser possível, claro, evidente. Claro, evidente que o consenso nem sempre vai ser possível. Mas, né, eu vou ceder um pouquinho para o outro. Né, eu vou baixar um pouquinho, eu vou ceder hoje, mas no outro final de semana o meu marido que vai ceder. Nesse eu cedo, no outro o meu cônjuge cede. Para a gente tentar chegar no denominador comum. Então nós podemos crescer como pessoa, nós podemos desenvolver inteligência emocional, inteligência espiritual, para praticar a palavra de Deus e melhorar as nossas relações. Agora, quem nós somos, na essência só Jesus muda, né, amados? A essência da nossa personalidade só Jesus muda, mas ninguém. Tem gente que acha que vou casar, vou conseguir mudar o meu cônjuge, vou botar ele na linha. Coitado, está perdido. Não vai mesmo. Tu casou, foi com essa mala sem alça, chupa essa manga agora. Vai ter que aguentar isso aí até a volta de Jesus. Não tem jeito, não adianta achar que vai mudar. Você escolheu. Minha mãe dizia: você não comprou o filé, agora você rói o osso. Rói o osso. Né? Comprou o filé, agora rói o osso. Pode falar. Para a gente curar, para a gente se conhecer, para a gente melhorar essa convivência.
É a maior escola que tem, né, irmão? É a maior escola, o casamento é a maior escola Não, que essa tem. cura emocional, pastor, eu falo por mim. Onde Deus tem trabalhado nesse quesito da cura emocional, porque a alma do ser humano é doente. Precisa de cura. A minha, pelo menos, é doente, precisa de cura. Não se o casamento, o marido é uma pessoa boa, tem os seus defeitos, uma coisa que tem. Mas Deus usa a própria pessoa para estar ajudando a gente, para estar modelando, para se conhecer, para ver coisas que você não viu, que só foi possível. E às vezes o conflito não é sempre negativo, às vezes o conflito é necessário para poder você expor para o outro o que está te magoando, o que está te entristecendo, para dar oportunidade para o outro também melhorar. Por isso que o casamento ele é curador também, né? Porque ele ajuda a nos curar, ajuda a gente a melhorar como pessoa. Quantas coisas, para a gente se manter casado, a gente tem que renunciar a muitas coisas em prol do outro, sim ou não? Sim. A gente não renuncia a muita coisa por causa da outra pessoa? Sim! Né, Silvana? Sim! Mas desenvolver a paciência. A gente aprende, né? O casamento é a maior escola para a gente trabalhar os frutos do Espírito, mansidão, domínio Você não próprio, matou em casa, você não mata mais ninguém. amor, né? Se você não matou o teu cônjuge, você não vai matar mais ninguém na rua, porque é um teste, né? Para você trabalhar a tua mansidão, teu domínio próprio. Então é no casamento, né? Muito boa a fala da irmã. É por aí mesmo, né? Se a gente não agora, as pessoas que os nossos relacionamentos interpessoais estão muito direto com o nosso relacionamento vertical com Deus, né? Se você não é submisso a Deus e a palavra de Deus, você jamais vai ser as pessoas. Você jamais vai ser. Se a tua obediência, tua submissão não for primeiro vertical, ela jamais vai ser horizontal. Ela jamais você vai conseguir, né, um bom relacionamento com as pessoas. Se você não tem compromisso com Deus, você vai ter compromisso de renunciar coisa toda do teu casamento por causa da tua mulher e do teu marido? Não vai ter mesmo. Entendeu? Você vai fazer a vida da outra pessoa, né, um inferno, mas não vai abrir mão, né, do que você quer. Por isso que o nosso compromisso maior, por isso que nós não amamos simplesmente a nossa esposa por amar, né? A gente ama porque a Bíblia manda amar. Amar a esposa como Cristo ama a igreja. Como a Bíblia manda as mulheres, né, a amarem e a respeitarem seus maridos. Quer dizer, então, isso são princípios da palavra de Deus que eu e você, nós precisamos estar vivendo, estar praticando isso na nossa vida, para que a gente possa ser bem-sucedido na nossa caminhada, para que a gente possa ser bem-sucedido em tudo que nós fizermos. Amém, irmão?